Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. E hoje nós estamos iniciando o primeiro episódio da segunda temporada. Muito animadas! Eu sou a Carol. E eu sou a Jamara. E aí, Jamara, o que pode hoje no nosso primeiro episódio? Carol, no nosso primeiro episódio pode tecnologias, inovação e transformação. Essas 3 palavrinhas vão nortear o nosso bate-papo de hoje. Isso, e nós temos aqui um convidado maravilhoso, muito especial. Sim. Nós temos aqui o Rafael Parente conosco para falar sobre toda essa transformação digital que tem acontecido nos nossos tempos e como a educação, os professores estão acompanhando tudo isso, né, gente? É muito desafiador e é um prazer muito grande ter você aqui, Rafael. Prazer é todo meu, quero agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto honrado e me sinto muito chique, né? O primeiro convidado do primeiro episódio, né, da segunda temporada de vocês, então já acompanhava, sei da qualidade, sei desse trabalho super importante para os professores, as professoras, para as escolas, que é de fato a gente conseguir acompanhar um pouco das transformações e dos desafios que acontecem, né, no nosso cotidiano. Não são poucos e é muito importante que a gente se atualize. Então quero agradecer e ao mesmo tempo parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigada, Rafael. Então a gente queria bater um papo hoje, né, sobre essa revolução digital que a gente tem vivido, né, há bastante tempo e como isso influencia negativamente e positivamente, né, o nosso dia a dia, né, as salas de aula, enfim, a educação como um todo e a nossa vida também, né. Então, eu acredito que hoje vai ser um momento de reflexões muito importantes, né? Tanto para nós, professores, educadores, né? Para pais, mães também, que vivenciam isso junto com os estudantes, né? E como a gente pode favorecer que exista, sim, uma educação midiática de qualidade a partir do momento em que os professores se vestem, né, dessa inteireza que é participar de todo esse processo mesmo dessa revolução que a gente tem vivido. Como disse a Carol, né, uma nova era aí, né? Então, como tudo isso influencia, e aí a gente quer trazer você com toda a sua expertise, né, relacionada à inteligência artificial e toda essa parte de educação também. O Rafael, né, é o diretor do Instituto Salto, também PhD em Educação pela Universidade de Nova York. Que é pouca coisa, né, gente? A gente fala que aqui não é qualquer um. Não é qualquer um, gente. E está iniciando um pós-doc, né? Sim. Aqui na Universidade Católica de Brasília. Sim. Nessa área de educação. Área de educação. Inteligência artificial. E junto com a inteligência artificial, esse desafio enorme que a gente está vivendo agora. Mas conta um pouquinho mais, Rafael, sobre o seu percurso e já como estudioso da educação e entusiasta, né, dessas transformações, de acompanhar essas transformações. Além de que foi secretário de Educação aqui no Distrito Federal. Por favor, né? gente, só um minutinho, vem cá. Atuando aí no dia a dia da nossa cidade, na educação da nossa cidade. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. E uma coisa muito importante também, não sei se a Carol ia falar, mas é que a gente estudou, né? Algumas décadas atrás, estudamos juntos, eu e Carol na mesma escola. Ensino fundamental juntos. Foi. Né? E então a gente se conhece já há algum tempo e a afinidade continuou nos conectando, principalmente por essa afinidade com relação à motivação de tentar transformar o nosso país e a nossa realidade pela educação, né, Carol? Bom, o meu interesse pela educação e pela tecnologia, acho que foi desde sempre. A minha mãe é professora e eu acompanhava também, ela inclusive foi professora na escola que a gente estudava, e eu acompanhava a realidade dela e via tanto as coisas bacanas de ser professor, quanto os desafios, a questão de levar muito trabalho para casa, o planejamento, as correções, planejar eventos, o contato com os pais, conseguir fazer, às vezes, milagres com os estudantes que são mais desafiadores. A gente sabe que tem uma série de questões aí e que às vezes conseguir
fazer com que aquela paixão pelo conhecimento, que a gente sabe que é uma coisa inata nas crianças, mas que de alguma forma pode ser apagada, né? Vai se perdendo. E aí esse nosso papel também é muito desafiador enquanto educadores, de conseguir motivar as crianças e os jovens para ter essa paixão e para que eles compreendam que eles vão ser os líderes, né, do futuro, e eles vão, agora mais do que nunca, precisar criar soluções cada vez mais complexas para os problemas gigantescos que o mundo atravessa atualmente. E isso tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, porque uma das coisas que tem transformado o mundo de forma bastante agressiva é o avanço tecnológico, né? Então, de um tempo para cá, a gente viu, e nós, com a nossa idade, a nossa geração, né, viu muitas transformações. Eu vi esses dias uma coisa lá no Instagram falando que até o pessoal que nasceu ali nos anos 70, 80, até 90, pegou um pouco daquela fase mais analógica, né, que a gente não tinha. A gente teve uma infância e uma adolescência sem internet, sem celulares, não tinha essa coisa dos pais saberem onde é que a gente estava, a gente usava orelhão, né? Então era tudo muito assim, os bolachões, LPs, fita VHS, cassete, e depois a gente viu essa transformação toda. E às vezes a gente precisa parar para pensar que foi tudo muito rápido mesmo, né? Como hoje a nossa vida está aqui, num celular. E a gente depende, assim, muito do nosso celular, e muitas vezes as pessoas não conseguem também se desconectar, que é uma coisa que a gente precisa também trazer para os professores, para as famílias, com relação a essa questão do vício. E de como as próprias redes sociais são criadas para um vício, usando inclusive a química do cérebro, né? Então, essa precisa ser uma reflexão que a gente precisa levar para dentro das casas e para dentro das salas de aula, porque faz parte dessas reflexões importantes sobre a cultura digital, que é uma coisa maior, né? Sobre esses avanços tecnológicos, sobre o letramento midiático, que é não só consumir, mas também você conseguir produzir, você conseguir entender o que é cada mídia, o que é cada mensagem, qual é a mensagem que está clara, se tem alguma mensagem ali que está nas entrelinhas, o pensamento crítico e sistêmico também, e conseguir enxergar exatamente qual é o propósito de cada mídia, por exemplo, que a gente recebe pelos celulares e pelas redes sociais. De que forma que o algoritmo, aí a gente já estamos indo para um letramento algorítmico, né, que vai além do letramento midiático, mas de que forma que a rede social está influenciando a forma como eu penso, como eu decido, o que eu consumo, o que eu compro, né? Porque quando a gente vai para um site como esses sites de compras, né? A gente vê umas coisas aparecendo ali, e aquelas coisas que aparecem, inclusive em redes sociais também vem propaganda pra gente, elas estão 100% relacionadas ao que a gente busca na internet, e às vezes é o que a gente fala. É o que a gente fala, né? Então, essa compreensão desses avanços todos, de como é que a tecnologia tem evoluído, como é que ela está agindo, como funcionam as redes sociais, como funcionam os algoritmos, como é que eles podem influenciar as nossas decisões, as nossas opiniões, o nosso humor naquele dia, né? E até os nossos valores. Eu acho que essa questão dos valores, ela influencia demais. Eu vejo a questão de vídeos que são colocados ali, que você começa a acreditar naquilo, como se aquilo fosse a verdade absoluta. Isso, e na formação das crianças, dos adolescentes, isso influencia demais, né? Porque eles estão ali naquela fase de formação e vão acreditando que aquelas são as verdades. A gente, como adulto, muitas vezes já tem uma visão mais crítica, alguns, né? Mas a criança e o adolescente, eles vão sendo formados por aquilo ali. Eu que tenho filhos adolescentes, né? Eu vejo isso com muita força. Um pensamento muito parecido da comunidade, né? Que eles
vivem... Da bolha, né, Carol? Numa bolha ali, sem enxergar o que está por trás disso, o que está além disso. Então, é muito desafiador mesmo, né, para a gente pensar. Eu acho que essa educação, né, que a gente tem falado nessa área da tecnologia, eu acredito muito que ela precisa começar com uma base muito sólida em casa, né? Porque a gente sempre conversa muito com os nossos alunos que eles precisam se conhecer, né? E entender que eles têm uma identidade e que não é qualquer coisa que eles estão consumindo, que eles estão vendo, que está chegando para eles, né? Ali seja pelo algoritmo, seja por outras influências, que eles precisam entender quem eles são e como aquilo ali pode influenciar positivamente ou negativamente a vida deles, né? Então, quando a gente trabalha toda essa questão da criança se conhecer, a questão do autoconhecimento, um inteligência jovem, emocional, uma inteligência artificial e como você falou, o pensamento crítico, né? Por mais que a gente consuma, por mais que a gente veja esses vídeos rápidos que acaba que vai ficando aqui na nossa cabeça, né? Então, toda essa parte mesmo assim que pode vir a influenciar a gente, como que a gente usa, como que a gente diz para as crianças assim, olha, as coisas vão chegando pra gente, as informações são muitas, mas a gente precisa fazer uma curadoria de tudo isso, né? A gente precisa pegar essas informações e pensar, isso aqui eu transformo em conhecimento, isso aqui eu transformo em algo que eu vou levar para minha vida, isso aqui eu aprendi na minha casa, eu aprendi na escola, que isso aqui não funciona para mim, né? Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente se entende, quando a gente percebe a nossa identidade, tá tudo aí, mas não é qualquer coisa que a gente vai tomar pra gente e vai deixar influenciar, né? Agora, então, acho que desde pequenininho a gente precisa trabalhar com eles isso. Então, agora, será que se essa habilidade de fazer essa curadoria, né, a criança e o adolescente já tem, né, e aí não, é muito complicado, e a escola vai entrar nesse papel. Né? Porque, mesmo que você falou, a questão da família, a importância da família ali, mas hoje em dia a gente vê que a família vai delegando muito para a escola. E aí chega na escola, como é que a gente lida com tudo isso? Por isso que a gente tem que se preparar, né, também. A gente tem que se munir ali de muitas coisas que a gente pode influenciar positivamente os estudantes ali, né? Não é dizer, não use a rede social, lógico, os pequenininhos, né, eu falo, né, totalmente contra, mas assim, os maiores, assim, como que você vai fazer o uso da rede social, né? Como é que você vai se alimentar daquilo ali? Não é que, a gente vai proibir tudo, mas como que você vai usar isso? Posso te ajudar? Porque se você não tem conhecimento, se você não busca isso, você que é adulto, você não busca isso, como que você vai levar isso pro outro, né? E até nessa discussão sobre proibição dos celulares, que eu acho que a gente pode entrar em algum momento, não sei se eu já tô... Sim, mas acho que a gente tá muito em voga, né? Sim. Uma das coisas que a gente fala é isso. Primeiro que não adianta a gente proibir os celulares nas escolas se depois em casa a criança, o jovem vai passar 3, 4, 5 horas também com o celular na mão e o vício vai continuar. Só vai mudar o ambiente. Né? Isso. E a outra coisa é que o comportamento, nosso comportamento, né, tem aquilo, não tem melhor forma de educar do que o exemplo. Então, o nosso comportamento enquanto educadores, enquanto pais, enquanto influenciadores, nós precisamos, nós mesmos, em primeiro lugar, nos educarmos com relação ao uso saudável, responsável e efetivo das novas tecnologias, entendendo, né, de que forma que nós podemos ser manipulados pelos algoritmos, de que forma que nós podemos fazer essa utilização para que a nossa saúde física e mental, que é uma saúde só, porque é um corpo só, e as duas coisas super se comunicam, quando a minha saúde mental não tá bem, é claro que eu tenho outros problemas no meu corpo, né, outras doenças e tal. Então, como é que eu posso fazer o melhor uso das tecnologias, dos celulares, dos tablets, dos smartwatches e tal, e etc., sem que a minha saúde seja prejudicada, sem que eu me torne uma pessoa mais agressiva, mais ansiosa, com menos atenção, com menos foco, sem conseguir, às vezes, ler um livro. E aí, a outra questão que eu queria comentar, Jamara e Carol, é que, infelizmente, o que as pesquisas mostram pra gente sobre a nossa realidade no Brasil é que não é só uma questão das crianças e jovens. O Brasil é o país onde a maior parte da população não consegue identificar quando uma notícia é falsa.
Então, nós estamos falando de adultos também. De adultos que são manipulados. Eu vejo muito com os idosos acontecendo isso. Né? Sim. Porque eles estão acessando demais e acreditando em tudo que é dito, sem essa como se fosse uma certa malícia que precisa ter para você ver que aquilo ali é fake, né? É claro que, assim, para a gente da educação, a gente fala muito mais e, em geral, as pesquisas olham muito mais para as crianças e jovens nas escolas, mas existem algumas poucas pesquisas no mundo também mostrando a transformação do comportamento e dos problemas que são acarretados na saúde das pessoas mais velhas com relação ao uso das tecnologias. E aí a gente vê alguns casos específicos de pessoas que eram mais tranquilas. Aí a gente vê isso em todas as idades, né? A gente vê mães falando isso nas redes sociais, a gente vê professores falando isso, e a gente vê famílias falando isso sobre pessoas idosas que eram pessoas tranquilas, eram pessoas que conversavam sobre tudo, que não tinham problemas pessoais nos encontros, né, com outras pessoas, encontros familiares e etc. E pouco a pouco foram se tornando pessoas extremamente agressivas. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque nós não vamos conseguir educar de forma razoável e efetiva as nossas crianças e jovens se essa mudança não começar por nós. Né? Então, essa mudança na utilização dos celulares, da gente conseguir se autorregular. Hoje eu não vou pegar no celular. No final de semana eu vou olhar menos. Eu vou ficar muito mais com a minha família. De repente, num tempo de férias, que tal se a gente passar 3 dias assim, sem olhar? A gente pode olhar no máximo 10 minutos por dia. É se fazer um desafio mesmo. E ver assim, será que a gente consegue? Porque é preciso fazer um detox digital e das tecnologias. É óbvio que eu espero, né? A gente precisa também falar sobre a potência da tecnologia, a potência da inteligência artificial, tudo que a tecnologia pode fazer para o nosso bem, porque também se nós estamos avançando muito enquanto sociedade, na nossa saúde, na educação, na forma como nós nos comunicamos, isso também está muito relacionado à tecnologia, mas é essencial que a gente consiga lidar com essas consequências negativas, e isso tem tudo a ver com o nosso papel e a nossa responsabilidade enquanto responsáveis educadores e adultos, né, de uma sociedade que, infelizmente, também, como nos mostram as pesquisas, não lê. Né? A gente... O brasileiro, quando dizem que o brasileiro precisa estudar, e o brasileiro precisa estudar também, né? Porque o problema é que o brasileiro está nas redes falando sobre tudo e com opiniões sobre todas as coisas, né? E às vezes muito dono da verdade. E isso assim tem um ponto legal, porque todo mundo conversa muito e tal, e tem muito cheio de opiniões e tal, mas tem um ponto ruim, que é o seguinte: a gente lê super pouco, a gente não se aprofunda, e a gente quer ter opiniões assim muito fortes sobre coisas que a gente nem parou para ler a respeito, né? A gente nunca leu um livro sobre aquele assunto, e a gente está ali como se fosse muito o PhD da área, né? Então essa é uma coisa delicada também, porque esse processo de autoconscientização, de reflexão, de formação dos adultos para que nós consigamos educar da melhor forma as nossas crianças também passa por essa formação que vem com leituras, que vem com... Pode ser com vídeos, pode ser com podprof, com podcast, né? Mas também é essencial que venha com leituras também. E aí você traz esse cenário, né, que a gente vive hoje, desafiador, e desafiador dentro das casas, desafiador na comunidade e dentro da escola, né? Então, qual seria essa transformação principal que a gente precisa vivenciar dentro da escola? Como é que você enxerga isso? Para que estejamos preparados para lidar com esses desafios, né, desse momento tecnológico, de avanço tecnológico que a gente está vivendo. Porque se a gente parar para pensar, na verdade nós estamos atrasados, né? Porque a gente está falando sobre isso hoje, mas isso não é algo de agora, né? Isso é algo que já vem de muito tempo, já é de uma caminhada. Então, se hoje a gente está falando sobre esses... A gente vai falar muito sobre os efeitos positivos também, tá, gente? Peraí. Mas quando a gente traz tanto essa questão dos efeitos negativos da tecnologia,
principalmente hoje, a gente vendo o que acontece nas escolas, ou conversando com pais e mães, a gente vê que em algum momento isso deveria ter começado lá atrás. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, essas reflexões, elas deveriam talvez ter começado muito antes, para talvez hoje nós já estarmos em um ponto mais saudável, né, digamos assim, de justamente isso que vocês trouxeram, essa questão de, assim, as pessoas, né, ali os influenciadores, as pessoas falarem as coisas na internet e você, em algum momento, por ter conhecimento, falar, não, peraí, porque eu acho que isso aí não é bem assim do jeito que ela tá falando. Tem um pensamento né? E ponderar, crítico, né? E dizer assim, gosto muito, sigo, né, vou me alimentar ali de algumas coisas, mas nem tudo isso que essa pessoa tá trazendo serve, porque eu me aprofundei nisso aqui que ela tá falando. Né, talvez ali a gente estejamos um pouquinho mais atrasados, assim, como a gente vai fazer isso dentro da escola hoje, sabendo que, assim, a máquina tá rodando e a gente precisa ali no meio dela, né, ressignificar tudo isso que a gente tá falando agora, né. E esse, Jamara, é um dos principais objetivos da educação e da escola, que é a formação de uma pessoa que consiga pensar, agir, planejar e sonhar por si. Por si, de forma autônoma. Que ela consiga ter o seu projeto de vida, ter as suas opiniões, ter a sua perspectiva, a sua visão sobre o mundo, a sua visão sobre o país, sobre si própria, sobre as suas relações, sem que ela esteja sendo manipulada. Sim. E aí a gente precisa, de fato, se perguntar, será que a escola brasileira média, e aí eu não vou entrar aqui numa discussão de pública, privada claro. e tal, mas será que a escola brasileira média está conseguindo desenvolver as nossas crianças e os nossos jovens para essa autonomia, né? Para esse pensamento, que não é só um pensamento, mas precisa ser um comportamento, uma postura crítica em relação à realidade, né? Em relação a tudo que a gente vive, em relação a tudo que a gente consome, porque cada vez mais, como a gente vê, é uma realidade de polarizações e de narrativas que são muito opostas, né? Então é cada vez mais difícil a gente até entender o que é verdade, o que não é. Agora também com os avanços tecnológicos a gente tem vídeos de pessoas que já morreram há muito tempo e as pessoas... A inteligência artificial está ressuscitando essas pessoas e criando aí vídeos do Einstein, de não sei o quê. Aí você fala, mas isso aconteceu ou não? Essa aula do Einstein... Você não morreu? Aí depois, outro dia eu vi uma fala do Einstein, no final que estavam falando, não, mas essa fala na verdade não existiu, essa fala é uma fala criada e tal, por IA e tal. Imagina, então, gente, perigo disso, né? E a gente tem dificuldade às vezes de reconhecer, né, se aquilo é real ou não. E vai ser cada vez mais difícil. Então essa é que é a questão, assim. Aí a gente entra numa reflexão mais complexa ainda para nós educadores, que é assim, como é que nós vamos garantir que a escola, as instituições educacionais, desde a educação infantil, das creches até as universidades, continuem sendo relevantes. Porque a tendência com a transformação da forma como as pessoas consomem informações e conhecimento é que a gente se torne cada vez mais imediatista, que a gente acredite cada vez mais naquilo que a gente consome pelo celular e pelas redes sociais. Sem criticidade. E sem produzir, sem você mesmo produzir alguma coisa, né? Porque a gente se alimenta muito e acaba que chega em um dado momento que a gente precisa colocar numa balança o que a gente está consumindo e o que a gente está produzindo, porque a gente só está recebendo, né? Então, a gente não lê mais. Por que não lê mais? Porque ali uma pessoa faz ali um resumo de um livro ali, por exemplo, e você, bacana, nem preciso ler, já peguei aqui a essência, né? Então, assim, a gente, eu digo a gente, assim, no universo geral, a gente produz muito pouco, né? A gente consome, hoje eu vejo que as pessoas consomem muito mais do que produzem, né? Tem essa história do professor usar a inteligência artificial para seus planejamentos, para facilitar, né, o seu dia a dia, fazer os seus planejamentos com ideias, já vem textos prontos, já vem questões de prova, uma prova inteira pronta, um instrumento avaliativo, né, e você já pegar tudo isso como uma forma de facilitar o seu trabalho. Né? E aí eu fico muito preocupada com isso, porque como você falou sobre essa questão dessa produção, o professor exercitar
essa construção de conhecimento, né? E ele vai estagnando. Eu fico pensando, será que daqui a pouco as nossas habilidades vão diminuir, né? E a gente vai só contar com o artificial para nos ajudar, daqui a pouco a gente está sendo dominado. Gente, eu tenho muito medo. Eu tenho... gente, foi um diálogo tão engraçado que eu preciso compartilhar com vocês. Eu tava ali com uma amiga minha, Milene, um beijo. Eu tava ali conversando com a minha amiga e assim, e ela sabe, assim, e pessoas próximas sabem que eu tenho uma dificuldade em buscar ajuda, né? E aí, gente, aí eu vou dizer pra vocês o que ela falou pra mim que eu era. É assim, não, eu consigo fazer melhor. Aí, raras vezes eu fui ali numa inteligência artificial, ali em algum aplicativo, aí eu olhava para aquilo e falava, não, gente, peraí, eu escrevo melhor do que isso aqui. Aí eu comecei a ficar com isso na minha cabeça, né? Aí um dado momento eu falando isso para ela, eu falando, cara, como é que é o nome dessa pessoa que tem essa dificuldade com a inteligência artificial de achar que você é melhor do que ela? E ela, soberba. Isso. Então eu sou uma soberba na inteligência artificial, né? Porque eu olho e falo, não, gente, mas eu tenho, assim, aí talvez você possa trazer isso pra gente também, que existe uma linha tênue, né, também em relação a isso. Aí a gente queria entender o que você pensa sobre essa construção mesmo, de produção de conteúdo para a sala de aula, para a escola, e a minha preocupação é nós nos tornarmos realmente professores preguiçosos, ao ponto de deixar ali você escrever, botar ali na inteligência artificial para ela escrever um texto para você responder um e-mail. Sim. Né? Assim, deve ser legal, tá, gente? Mas é porque eu tenho uma dificuldade grande e eu tenho muito receio de ir perdendo isso, de ir perdendo essa minha capacidade né? Realmente de autoria, porque assim, eu acredito que eu construa bons textos, eu acredito que eu tenha criatividade para elaborar bons conteúdos, né? E assim, aí eu fico assim, hoje você vai só me ajudar, você não tá fazendo, às vezes eu começo a escrever e eu penso assim, você só tá me ajudando, hein? Você não tá fazendo nada pra mim, não. Porque realmente, assim, eu tenho essa preocupação, a Carol também tem, e eu acredito que outros educadores também tenham, né? A gente queria entender a sua visão em relação a essa produção de material, né? Daquilo que a gente leva pra escola, né? Nossa, vocês falando e veio tanta coisa na minha cabeça que eu falei, eu preciso começar a anotar, senão eu vou me perder aqui nos pensamentos. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente entender de fato que existem essas transformações e os educadores e as escolas podem exercer um papel protagonista e um papel vital para que esse tipo de coisa não aconteça. Uhum. Mas a tendência é que isso aconteça. Uhum. Então, quando a gente olha, e até escrevi um artigo que foi publicado, aí eu não lembro se foi um que foi publicado no Correio ou foi no Estadão, mas que a gente cita Idiocracy, né, o filme que chama Idiocracia, que fala de uma sociedade que vai se emburrecendo, né? E o Wall-E, que mostra também uma realidade em que os humanos não vivem mais na Terra, a Terra virou quase que um lixão, né? Depois de guerras e crise climática e etc. E os humanos vivem então nessa supernave espacial que virou o mundo ali humano, só que os humanos eles ficam ali numa espécie de uma coisa que flutua e eles ficam só com uma tela na frente deles consumindo, né? Entretenimento e coisas e etc. E comendo. E todo mundo gigante, né? E isso virou a vida das pessoas, né? Aquilo assim de você acordar, você fica comendo e como se você estivesse num cinema e consumindo coisas o tempo inteiro. E é isso, assim. E esses filmes, infelizmente, eles mostram uma realidade que é possível que a gente precisa pensar sobre isso, porque algumas pesquisas já mostram que, de fato, o que tem sido feito mais em outros países do que no Brasil, e por que eu digo isso? Porque a gente tem questões ainda de formação, de infraestrutura das escolas, de lidar com questões legais, de regulamentação, uma série de questões éticas, filosóficas também, que precisam
adentrar mais na realidade brasileira, né? Mas outros países já estão mais avançados. Então, em outros países, a gente já vê uma relação e um aprofundamento desse trabalho e dessa utilização das inteligências artificiais. E a gente já vê com mais força, por exemplo, algumas áreas de trabalho que as pessoas estão ficando, de fato, desempregadas, né? E muitas reclamações. Por exemplo, tem um caso de uma professora que escreveu para um grande jornal americano falando, olha, eu fui professora de inglês a minha vida toda e tal, e amei, mas agora chega, agora não aguento mais. Justamente porque ela viu que todos os alunos passaram a escrever com a inteligência artificial, e ela fez assim um trabalho hercúleo para resgatar a motivação pela escrita própria, que dá trabalho. Dá trabalho. Pensar dá trabalho. Sim. Né? Mas ela não conseguiu fazer esse resgate. E aí ela se sentiu tão frustrada que ela decidiu abandonar a profissão. E aí a gente precisa também nessa reflexão lembrar da onde que a gente vem. A gente vem de uma realidade em que todo mundo consumia informações e notícias e fatos sobre a realidade ou de outras pessoas, na verdade, primeiro de outras pessoas, depois dos meios impressos, depois da TV e do rádio, né? Mas lá ainda, algumas décadas atrás, a gente ainda acreditava no que os nossos pais falavam, no que os professores falavam. A gente não tinha essa coisa de duvidar muito quando um professor dava uma aula ou ficar testando e ficar gravando e ficar essas coisas todas que a gente vê acontecendo hoje. Mas, pouco a pouco, o papel de explicador, de ensinar a fazer alguma coisa, de dar uma solução para um problema específico e uma solução muito imediata, está indo para as redes, para o YouTube, para as redes sociais, agora para o TikTok. Então, se você pergunta para a geração mais nova hoje, aonde que eles resolvem os problemas, aonde que eles aprendem as coisas, e agora para a inteligência artificial. Então, também, Alexa, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo aquilo? Gemini, ChatGPT, etc. Então a gente saiu de uma realidade em que a gente tinha poucas fontes, poucos recursos de informações. A gente ia para a Enciclopédia Barça, a gente ia para o único canal de TV que todo mundo assistia. Ou, sabe, eram poucos jornais, eram poucas revistas, eram poucas... E as pessoas tinham mais ou menos uma mesma perspectiva para uma realidade em que a gente tem consumido as informações e os conteúdos na nossa bolha. Por quê? Porque o algoritmo entrega cada vez mais de forma personalizada para aquilo que a gente quer ouvir, que é aquilo que a nossa bolha acredita. E não é a verdade, necessariamente. Eu não quero escutar a verdade. Eu quero escutar aquilo que eu acredito. Sim. Né? E aí, esse é um super desafio para todos nós, porque ao mesmo tempo em que a inteligência artificial, aí vamos falar pelo menos de um aspecto que é muito positivo, que é a possibilidade de você personalizar o processo de aprendizagem, de fato. Né? Então, numa realidade de professores que a gente tem dezenas de crianças ou jovens dentro de uma sala de aula e que, na maior parte dos casos, eles já têm níveis de conhecimento muito diferentes, né? E que o correto seria a gente ter, de fato, estratégias de ensino, inclusive, de recuperação de aprendizagem, de motivação que fossem específicas para cada um deles. Isso é impossível para o professor, mas isso é possível para uma inteligência artificial. Né? O que aí eu já estou entrando um pouco no papo de para onde vamos enquanto professores, escolas, educadores. Hoje, né? Porque se antes a gente se via, e acho que não está longe de ser o nosso melhor papel ou nossa maior responsabilidade, esse papel de explicadores de conteúdos, né? A gente precisa caminhar para um lugar onde a gente tenha mais contato humano
e a gente faça mais diferença no relacional com cada um dos nossos alunos. Que aí vem a inteligência, não é artificial, a inteligência emocional, a inteligência social, a forma... ética. A ética, a criatividade, a forma como a gente pensa de forma clara, pensamento crítico, pensamento sistêmico, né? E isso da gente conseguir enxergar diferentes perspectivas, diferentes visões para que eu possa construir a minha própria. E aquilo, o tato, né? O que faz da educação um processo muito humano, não tem como ser substituído. Né? A gente viu já uma parte disso durante o período pandêmico da Covid-19. É muito complicado a gente achar que uma educação à distância é a mesma coisa que uma educação presencial. E aí eu puxo uma outra coisa que eu também me lembrei enquanto vocês falavam, que é a seguinte: as gerações, uma parte dessas gerações mais novas, ela está começando a se esquivar das redes sociais e do digital e consumindo coisas mais analógicas. Né? Por que isso pode ser uma tendência? Porque quando você começa a notar, enquanto pessoa, que aquele texto não é autêntico, que aquele e-mail que a Carol me mandou não foi a Carol que me mandou. Porque, olha só, tem um monte de crucial ali no meio, não apenas isso, mais aquilo. Sabe que tem umas estruturas, umas palavras e tal. Você fala, vi ela falando isso? Não, mas aquilo ali é a cara de texto de inteligência artificial. Que fala que vai revolucionar a educação. A Carol não falaria isso, sabe? Então, assim, umas coisas que você fala, peraí, eu não quero isso. Eu quero contato com a Carol. Eu quero a Carol autêntica. Eu quero relacionamentos autênticos. Eu não quero a perfeição. Eu quero relações humanas, sabe? E aí, talvez, porque aqui é muito hipotético, a gente não está vivendo exatamente, a gente não tem pesquisas e dados científicos para comprovar. Talvez a gente vá para uma realidade em que a gente possa utilizar o melhor que a tecnologia pode nos dar, que é melhorar, sim, o processo de ensino-aprendizagem, melhorar o engajamento, criar experiências muito bacanas também, experiências imersivas. Então, vamos aprender sobre a Revolução Industrial, vamos entrar dentro de uma fábrica, vamos conversar com uma pessoa que estava lá naquela fábrica, que estava sendo explorada, vamos conversar com Einstein, vamos fazer isso e aquilo, vamos entrar no mundo virtual. Ótimo, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, isso não é o que me alimenta enquanto humano. Enquanto humano, eu preciso de relações autênticas. Eu preciso sentir nas minhas relações que existem conexões reais com pessoas reais. Né? Isso até o momento que aí, né, algumas pessoas dizem que existe o que eles chamam de singularidade, que é quando o humano e o robô se juntam e viram uma coisa só. Aí eu já não sei o que vai acontecer. A gente vai gravar mais um podcast para falar sobre isso, gente. No futuro. No futuro, né? Nossa, é muito desafiador mesmo, mas eu vejo essa perspectiva, eu tenho essa ideia de que isso pode se transformar para um lado positivo, sim. Né? Como eu falei, eu tenho filhos adolescentes e tal, eles estão aí também nessa situação com certas angústias, né? Com certos medos, né? Com questionamentos, né? E a gente tá ali como educador, como família, a escola, contribuindo para que eles tenham uma visão mais crítica, uma visão mais atenta, né? E valorizando coisas como essa questão da leitura, né? Então, eu acho que o nosso papel como educadores vai muito para esse lado de fazer essa curadoria e de trazer oportunidades de aprendizados que eles coloquem ali em xeque tudo isso. Né? A gente colocar essa discussão para eles se envolverem nessas
reflexões e discussões. Então, trazer, como você falou, como explicador, isso não vai ter mais sentido. Né? Porque hoje em dia, gente, a gente vive isso, né? Eu tô com um problema tal, eu vou ali, eu tenho um vídeo no YouTube, com certeza vai ter um vídeo no YouTube para me ajudar. Então eu vou lá e tem alguém que falou sobre aquele assunto e resolvo, né? Então, a gente trazer para a escola esse papel de explicador e trazer a informação, não vai ter mais sentido. E aí que eu me encanto com essas possibilidades de criar criar um espaço diferenciado dentro da escola, porque isso também mexe até com a organização dos espaços, né? A organização de como que a gente tem as salas de aulas organizadas, como a gente enxerga a sala de aula como um local único ali, né? E um formato único, né? Tradicional, e a gente precisa quebrar isso, né? Enxergar os espaços de aprendizagem de forma diferenciada e amplas de possibilidades, né? Porque como a gente tinha conversado antes, a tecnologia, os computadores, o digital vai crescendo de uma escala muito rápida, e a escola ficando, né, com um formato antigo, né, e não consegue acompanhar tudo isso. E vai perdendo a sua relevância. Aí sim, perdendo a sua relevância. Se a gente conseguir fazer essa transformação concomitante ali com toda essa transformação digital, eu acho que a gente poderia ter essa perspectiva melhor, né, de futuro. E trazendo as crianças para esse tipo de discussão, né, porque eu estava pensando aqui, isso aqui que a gente está conversando agora, talvez usando outras palavras ou abordando de outras maneiras, isso aqui que a gente está conversando agora, a gente consegue conversar com as crianças também, com os jovens, a gente consegue trazer isso para eles, né, a gente consegue trazer eles para discussões como essa, para eles trazerem a opinião deles sobre isso que a gente está conversando agora também, né, de dizer para eles assim, olha, como que vocês acham que a gente pode revolucionar, né, a nossa escola, ou revolucionar os espaços que a gente está usando a inteligência artificial, né? O que vocês propõem, né? Porque assim, a gente talvez, nós adultos estamos muito munidos de conhecimento e sabemos muito sobre isso, então a gente leva para a sala de aula aquilo ali e traz para eles aquilo que a gente acha que é o importante, que vai trazer para eles ali um conforto ali no que eles podem viver de inteligência artificial, mas o que eles têm para trazer para a gente, né? A gente está iniciando um novo ano, estamos conhecendo as crianças, eu não sei muito bem, eu não sei o que eles sabem sobre inteligência artificial, sobre educação midiática, sobre essa questão de você realmente se autoconhecer, como a gente falou no início, para saber o que a gente vai consumir, né? Qual é o uso deles? E qual é o uso deles, e qual é a participação deles, né? Jamara usa inteligência artificial, então, para ajudar ali na realização ali de uma atividade. Então, para que eu posso usar a inteligência artificial, né? Eu vou usar essa inteligência artificial para fazer coisas boas e para me ajudar no meu estudo, ou eu vou usar essa inteligência artificial para substituir? Igual a gente viu, eu vi um videozinho de uma criancinha que ele tava com muita dificuldade em matemática e aí precisava fazer um cálculo, não sei se vocês chegaram a ver, e aí a mãe tava, sei lá, cuidando de outras coisas e ele tava assim, Alexa, quanto que é 3 vezes 2? E ela responde baixinho também. E ela responde bem baixinho. Então, assim, como que a gente... Espertinho. Mas como que a gente pode fazer, né? As crianças e os jovens participarem disso junto com a gente, né? E aí que vem a questão ética, né? A questão da ética. nossa postura dentro da escola para levantar. Porque muitas vezes ninguém fez essa observação para aquela criança. Ele nunca nem ouviu falar assim, que eu tenho que me questionar sobre isso. Se a gente acha que a criança já tá, que ela tá sendo espertinho, mas às vezes, para ele aquilo foi normal, porque ele viu o outro fazendo. Ele não parou para questionar, será que tá certo você fazer isso? Por isso que é muito importante, né? E aí aquilo que você falou, né? A questão do exemplo, né, também. A questão do exemplo, mas eu acho que o que vocês estão... A discussão aqui está indo para essa questão assim de como é então que a gente vai criar uma escola que seja relevante, como é que os professores, os educadores conseguem assumir esses novos papéis, porque no final das contas, assim, a gente vai precisar recriar a nossa identidade e os nossos papéis enquanto educadores, né?
E voltando lá atrás só um pouquinho, a gente precisa entender, antes de mais nada, que assim, é uma transformação mais complexa do que a transformação que a gente viveu com a internet. Claro. E a gente, querendo ou não, ela vai acontecer. Ela está acontecendo. É porque a gente não se dá conta. Mas, por exemplo, a gente usa um aplicativo de GPS para mostrar para a gente como a gente chega nos lugares. Ele tem a inteligência artificial. A gente pede comida por um aplicativo que tem inteligência artificial. A gente usa as redes sociais que tem a inteligência artificial. As plataformas de streaming, né? Que já tinha há muito tempo, né? Também. Plataformas de streaming também tem inteligência. Então, a gente só se comunica aqui também pelos celulares. Então, o tempo inteiro a gente está sendo afetado pelos algoritmos. Não tem como fugir dessa realidade mais. E isso só tende a se aprofundar, né? Então, é uma realidade que vai continuar acontecendo e que essas transformações elas vão se acelerar e elas vão se aprofundar, e a gente vai ver também uma realidade no futuro da empregabilidade, do emprego, e de como algumas profissões vão ser 100% automatizadas e vão desaparecer realmente, e outras as pessoas vão precisar aprender a trabalhar ao lado de robôs e ao lado da inteligência artificial. E aí, mais uma vez, lembrando aquilo que vocês já falaram, existem muitos problemas, né? Com relação, inclusive, ao que vem sendo produzido pela inteligência artificial. Essa questão das pessoas que fazem textos e já jogam na internet. Então, olha só o artigo que eu fiz e não foi o artigo que a pessoa fez, e vem com... Nossa, gente, muitos erros. Muitos erros, assim. E as inteligências artificiais, as IAs... É engraçado porque a gente assume assim, não, mas o Google, a gente chega lá no Google e a gente faz uma busca e ele traz coisas que 90% dela são corretas, né? Então, se tem uma inteligência artificial do Google que chama Gemini, ela vai usar as coisas do Google e não vai me entregar coisas que não são corretas. Mas não, elas inventam coisas sim. Inventam coisas uma cara de pau, assim. Não, porque fulano de tal em tal país fez isso e aquilo e chegou a um resultado de... Aí eu pergunto depois para ela assim, agora me fala desse parágrafo, se tudo que você colocou aqui tem comprovação científica e se é realmente acurado, correto, 100% preciso. Aí ela fala, eu não consegui encontrar, né? Mas isso aqui tem mais ou menos relação com aquilo ali, sabe? Então elas vão e dão uma lida aqui, ali, não sei o quê. E de repente usam a criatividade delas, que é o tal do machine learning, né? Aprendizagem de máquina, para criar coisas novas, numa cara de pau assim, que nem treme, sabe? Não, querida, eu não quero isso, não. E a gente cai. Então, assim, as pessoas precisam se dar conta também de que as alucinações que a gente chama das inteligências artificiais são super reais, que vão ter respostas ali que vão parecer maravilhosas, que é assim, um gênio de alguma coisa perguntou assim, mas o que é isso aqui na mecânica? Vem uma aula para você e metade daquilo dali não é real. Meu Deus. E isso acontece. Né? Então, assim, o que eu faço geralmente? Eu uso pelo menos 3 diferentes e vou colocando uma para checar o trabalho da outra. E falando assim, mas tem certeza disso daqui? Tenho. Então me dá um link que você achou isso daqui. Ai, meu Deus. Né? Então a gente realmente, assim, esse trabalho de supervisão e tentar entender o viés também, porque a gente pode pensar na inteligência quase como um robô que está conversando com a gente. Não é. Mas aquele robô ali, ele tem um tipo de pensamento que foi programado por alguém. Por pessoas. E as pessoas colocaram uma programação ali de uma resposta, né? Então eu coloquei um vídeo no Instagram, me sigam. Gente, no final, tá? A gente vai deixar aqui o @ do Rafael para vocês, por favor. Que mostrava que uma pessoa lá nos Estados Unidos, ela perguntava sobre vários presidentes anteriores. E aí a Alexa falava, não tem informações, isso, aquilo. Mas perguntava sobre um específico, aí a Alexa dava uma aula. Então, o que isso mostra pra gente? Que existe uma programação específica para beneficiar quem criou certos grupos, certas coisas, que podem ser grupos políticos, podem ser grupos empresariais. Sempre tem um interesse por trás da programação que criou aquela inteligência. E isso também é letramento algorítmico. É a gente entender isso. E entender que isso também pode fazer com que
as nossas diferenças aumentem, inclusive as nossas desigualdades. Porque as pessoas que têm mais consciência sobre isso, que têm mais estrutura, que têm mais educação, que têm mais acesso, que já conseguem trabalhar bem com as inteligências, sabendo dessas coisas todas, vão estar muito à frente daquela que faz um uso mediano e que chega lá e fala, Alexa, o que é isso daqui? E vai e acredita e vai levando, tocando sua vida de qualquer jeito, né? Então, o fosso entre aqueles que sabem mais e aquela população mediana vai aumentar muito, a ponto de que alguns pesquisadores dizem que essa população mediana vai ficar completamente excluída e precisar de uma renda básica universal. Porque ela não vai conseguir ser empregada. Nossa. Então, é uma coisa também que a gente precisa refletir sobre o futuro. Mas voltando para a educação, o que a gente precisa fazer nas nossas escolas? Fazer com que o conhecimento que precisa ser trazido de diversas formas, inclusive com inteligências artificiais, inclusive com a tecnologia, mas também com livros, mas também com fontes diversas e variadas, que ele seja consumido, interpretado, olhando para diferentes perspectivas, para que a gente, dentro das escolas, possa olhar para problemas reais e entender o que é que a gente vai fazer com esse conhecimento. E não subestimar o que pode ser feito nas escolas. Porque as escolas precisam ser centros de consumo e produção de conhecimento para devolver para a sociedade. Não interessa se é educação infantil ou se é uma universidade. A gente pode trabalhar com projetos que olhem para problemas reais, criando soluções reais. E quanto mais o problema estiver conectado com a realidade daqueles estudantes, mais relevante a escola vai ser. Sim, para ser interessante para todo mundo. A gente traz aqui, né, o PodProf como um podcast para professores transformadores, né, Jamata? Porque a gente acredita nesse potencial da educação para a transformação da sociedade. Lembrando que a educação não transforma o mundo, mas transforma as pessoas que transformam o mundo, como diz Paulo Freire. Né? E aí, esse potencial transformador está em nós, e a gente perder isso, né, com esse uso irresponsável, né, da inteligência artificial, vai trazer, acho que, problemas muito grandes. Então, a gente hoje, aqui, nessa nossa conversa, eu acho que também a gente precisa tocar no ponto, que é o que você tem feito, sobre como formar, então, esses professores para isso. E quais são as habilidades que nós, que já estamos em sala de aula, precisamos desenvolver, né, para viver esses próximos anos também. E como esses novos professores podem ser formados para que estejam preparados para assumir uma sala de aula com tudo isso que a gente trouxe. A gente já está sabendo que você está envolvido aí, né, numa pesquisa e numa produção de um livro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então. Quero, inclusive, fazer um jabá rápido sobre o outro livro, né, que a gente escreveu juntos, eu e o Caio Dib, que era Como Educar Famílias para Futuros Desafiadores, que já está desatualizado. Porque a gente precisa criar um segundo falando muito mais sobre esses avanços tecnológicos e isso tudo que a gente tem conversado aqui. Mas a gente tem escrito um livro para a criação de uma especialização justamente sobre a utilização de inteligência artificial na educação. Então, isso é uma parceria do Salto com a Universidade Católica aqui de Brasília. Vocês estão convidadas também a participarem. Também quem tiver interesse, entre em contato, porque é uma produção. E aí também, já vindo para a nossa discussão sobre as escolas e sobre os pais e sobre os estudantes, que a Jamara falou de vamos envolver as pessoas. Não são só as crianças nem os jovens, mas todos. Então, lá atrás, em 2012, a gente... Quer dizer, um dos projetos, que além de ser secretário do DF, lá atrás eu fui subsecretário do Rio de Janeiro. E a gente tinha 2 grandes projetos. Um que já era uma plataforma de aulas digitais, criada pelos professores da rede, né, que eram formados, selecionados e tal, e eles próprios produziam as aulas digitais com todo o currículo que ia para aquela plataforma, mas a gente criou uma rede também de escolas experimentais. Só que nessas escolas a gente apostava também na inovação de baixo para cima. Então, em uma especial que foi na Rocinha, a escola a gente chamou
os jovens, os professores, os familiares e perguntou justamente, ok, a gente já sabe que algumas coisas não estão dando certo. Esse nível de reprovação, porque o aluno aprende alguma coisa durante o ano. Sim. Essa questão aqui, essa outra e tal, a relevância e tal. Como é que a gente resolve? Como é que vocês acham? E a gente começou a mediar discussões em oficinas com a participação de todos eles, para a criação de um novo tipo de escola. E não foi sem tecnologia. Porque todos os estudantes na escola tinham laptops, celulares e tal. Mas foi... Como é que nós vamos fazer a melhor utilização dessa tecnologia? Quer usar? Ok, vamos negociar. Você quer usar também para a sua rede social? Ok, mas você vai precisar saber usar a sua rede social. Então foi uma escola que, do ponto zero, já partiu daquele princípio que todos nós precisamos aprender a usar bem a tecnologia. E tudo bem se nós, adultos, também assumirmos que a gente não consegue direito nesse momento. Sim. Que a gente acorda já quer olhar no celular. A gente vai para a cama olhando... Gente, isso aqui é um vício pra gente também. Sim. Então, primeiro de tudo, vamos assumir que nós temos problemas com a utilização das tecnologias. E nós precisamos aprender juntos. Então, dentro dessa comunidade escolar, vamos levar essas reflexões e vamos todos fazer essas discussões de como é que a gente faz uma comunidade escolar em que todos nós aprendamos a fazer a melhor utilização de forma ética, de forma responsável, de forma saudável das novas tecnologias, juntos pegando todo o potencial das IAs, de todas as tecnologias para o nosso bem, como a escola a gente se tornou a escola das favelas com melhor resultado. Hoje eu não sei como é que tá, mas por muitos anos, acho que 5, 6 anos que eu fui acompanhando, a escola se tornou então a escola com melhor resultado dentre as favelas do Rio de Janeiro, porque também deu protagonismo para as pessoas todas. Então assim, o que vocês querem que aconteça nessa escola? Não é uma aula expositiva, é como se fosse um coworking. Você ia na escola, não sei se a Carol chegou aí. Não, eu não fui não, mas eu acompanhei muitos trabalhos que vocês mostraram. Sim, então a escola, ela parecia um coworking, com grandes espaços, com salas redondas, com professores que atendiam, professores polivalentes, atendiam vários grupos e tal. E um trabalho muito mais baseado em projetos, mas tinha aquela hora específica que o estudante estava com o seu computador e que tinha uma trilha personalizada para ele. Entendi. Ou seja, ele estava tendo um contato com o algoritmo que estava mostrando para ele qual que era o nível exato dele em matemática ou em línguas, em linguagens ou em ciências, e ele estava fazendo atividades ali, consumindo vídeos e etc e tal, e respondendo baseado naquele nível específico dele. E depois ele tinha que pegar aquele conhecimento e aplicar nos projetos relacionados aos problemas que a gente encontrava na Rocinha. Então, esse é um exemplo que eu acho que eu posso trazer para vocês e que eu acho que a gente precisa caminhar para esse lugar de uma escola como um lugar de experimentações, mas de criação de soluções para problemas complexos, imediatos que a gente enfrenta no nosso local. E para influenciar na comunidade, né? Para influenciar na comunidade. E para a gente finalizar... Autenticidade, E para a gente finalizar, Rafael, eu queria que você trouxesse um pouquinho assim para a gente qual o caminho que você acredita que um professor precisa trilhar hoje para vivenciar isso que você acabou de falar. Uma dica de como que esse professor... Qual o caminho que você acredita hoje, a partir de todos os seus estudos, tudo aquilo que você construiu, né, os projetos que você tem criado, tudo que você... O que você acredita, assim, que um professor precisa, qual caminho ele precisa trilhar, que buscas ele precisa fazer para que ele possa levar isso para a sala de aula e para que ele possa influenciar positivamente, para que quem está na escola influencie positivamente na comunidade? Tá. Primeira coisa é abandonar completamente qualquer coisa relacionada à insegurança e medo. Não tem que ter nenhuma insegurança e nenhum medo, porque nós, mais do que qualquer outra profissão, somos insubstituíveis. Não existe. Olha aí, amiga, obrigada, gente. Mais do que não existe. Porque se a gente parar para pensar, todas as pessoas, eu acabei de colocar um post também no Instagram sobre isso, todas as pessoas que tiveram sorte, tiveram um professor ou uma professora que mudou a vida daquela pessoa. Que olhou nos olhos, que acreditou. Eu falo essas coisas, eu já arrepiei aqui falando essas coisas várias vezes, porque é de arrepiar e é de emocionar, né? A gente... se inspira muito e de fato mudaram a nossa vida aqui, estou inteiro arrepiado. Então essa inspiração, a forma como a gente afeta
a vida das outras pessoas, como a gente influencia, e os grandes influenciadores e os maiores influenciadores não são os influencers, mas são os bons professores, né? Então, os bons professores, e eu tenho certeza que todo e qualquer professor pode ser um excelente professor, desde que se predisponha a fazer isso, pode ser um grande influenciador e um grande transformador de vidas, né? E isso ninguém vai tirar dele, mas é preciso ter muito preparo, muita discussão, muita reflexão. A gente, de fato, sair desse lugar também, que uma coisa que a Cláudia Costin fala bastante, do coitadismo, né? Não é que a gente tem que falar que os professores dramatizam demais, nem nada disso, mas nós temos que ter uma postura profissional, né? Nós temos que buscar o conhecimento e nós temos que atuar como os protagonistas da transformação na sociedade, porque a escola e todas as instituições educacionais precisam exercer o seu papel de liderança na transformação que nós queremos ver na sociedade, e o professor tem um papel central nesse lugar. Então, nós precisamos, colocar assim, uma postura super profissional e a postura de protagonista, as pessoas que mais podem fazer uma transformação positiva na sociedade somos nós. Então a gente tem que acordar todo dia com essa certeza e falar: hoje eu vou arrebentar. E hoje eu vou fazer um super trabalho de transformação na vida da minha escola, na vida da comunidade, na vida da sociedade como um todo. Uau! Obrigada! Obrigada, Rafael. Obrigado mesmo. Eu acho que a gente ficaria aqui ainda conversando muito tempo. Com certeza. Né? Mas a gente está terminando, mas assim, com o coração mais quentinho, de pensar que... Tranquilo. O desafio é grande, mas a gente pode, gente se unir, né? Essa união entre nós também faz a diferença. Faz sim. Né? Foi ótimo. E estar nesse movimento de busca, de reflexão, de conhecimento, eu acho que é também um caminho, né? Como você falou aí. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, foi Obrigada um prazer. mesmo, foi um prazer muito grande. E aí a gente vai falar um pouquinho, fala pra gente o seu arroba, né? Em geral é Rafael Parente, em todos os lugares, LinkedIn, Instagram, tudo, né? TikTok, Threads e tal. Você coloca lá Rafael Parente que você vai me encontrar. E eu tô sempre falando sobre educação, sobre inclusão. Também falo muito sobre bicho, gente. Eu sou louco. Nossa, para os veterinários, brincadeira, né? 4 cachorros, 3 gatos, e assim, eu sou louco com os animais, com a natureza, então eu coloco muita coisa também de natureza, mas em geral falo muito de educação. Adoro. Então a gente vai colocar também, vai disponibilizar também lá na nossa página, né? Tudo sobre o Rafael também, para vocês seguirem o Rafael também, pra gente... E acompanhem a gente agora na nossa nova temporada. Sim, vocês, por favor, valorizem essas professoras aqui, tá? Acompanhem a gente, arrasta pra cima, faz lá as notificações, segue, compartilha. Manda pra todos os professores transformadores. Isso, vamos... E que precisa também, né, levar uma chacoalhada aí para poder seguir esse caminho de transformação. E vamos juntos. Muito obrigada, Rafael. Obrigada. Gente, muito obrigada. Gente. Até Parabéns. a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.